Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Hoje nós vamos refletir sobre um tema bastante debatido por estudiosos e entusiastas do assunto, que é a gestão do tempo. E como esse tema é fundamental para nós que vivemos uma vida extremamente ativa e precisamos saber organizar o nosso tempo. E para isso, vamos nos basear em uma passagem muito conhecida da Palavra de Deus, que está em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Então vamos ler o que diz o texto. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O livro de Eclesiastes é tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, conhecido por sua sabedoria. E nesse texto, ele nos apresenta uma verdade extremamente profunda. A vida é feita de ciclos, estações, momentos diferentes, e cada um deles tem um propósito. E aqui no capítulo, Salomão ele não está apenas falando sobre eventos da vida, mas sobre ordem, equilíbrio e discernimento, no qual ele nos ensina que não é sobre fazer tudo ao mesmo tempo, mas sobre entender o tempo certo para cada coisa. Agora eu te pergunto, você tem vivido respeitando o tempo das coisas ou está vivendo no automático? Hoje nós vivemos uma sociedade muito acelerada, onde tudo é urgente. Mas será que tudo é realmente prioridade? Autores como Stephen Covey defendem que muitas pessoas vivem apagando incêndios, mas não constroem uma vida intencional de fato. É como se estivessem simplesmente reagindo às situações e não as controlando. Por isso, ele criou a famosa matriz do tempo, dividindo as nossas atividades em urgente e importante, importante mas não urgente, urgente mas não importante e nem urgente e nem importante. Agora, sabe qual é o problema? É que a maioria das pessoas vivem focadas no urgente e negligenciam o que é importante. E nem tudo na nossa vida é de fato emergencial. Quando não organizamos o nosso tempo, enfrentamos consequências extremamente sérias, como ansiedade constante, sensação de improdutividade, falta de propósito e esgotamento mental. E a psicologia moderna aponta que a má gestão do tempo ela está diretamente ligada ao aumento do estresse. E o psicólogo Daniel Kahneman explica que o nosso cérebro tende a priorizar as recompensas imediatas, o que nos leva à procrastinação. Ou seja, sem disciplina, nós seguimos o caminho mais fácil e não o mais necessário, que por muitas vezes pode ser o mais difícil. Voltando ao texto bíblico, nós vemos que há tempo de plantar e também tempo de colher. Isso nos ensina algo poderoso. Nem tudo é para agora. Muitas vezes nós queremos colher em um tempo que ainda é de plantar, ou queremos descansar quando ainda é tempo de trabalhar. Então, a gestão do tempo vai para além do contexto natural. Ela também é um discernimento espiritual. Agora vamos para alguns pontos essenciais para organizarmos melhor o nosso tempo. O primeiro deles é definir prioridades claras. Segundo Peter Drucker, o que não é medido não é gerenciado. O que você precisa saber então é o que realmente importa para você. E para isso, faça-se algumas perguntas chaves como: o que, se eu fizer hoje, vai impactar positivamente no meu futuro? É como diz nas Escrituras, há um tempo para todo propósito, mas você precisa primeiramente saber qual é o seu propósito. E o segundo ponto é ter um planejamento diário e semanal. Estudos mostram que pessoas que planejam o seu dia têm até 30% mais produtividade nele. E para isso, precisamos entender que criar uma rotina não é uma prisão, e sim uma liberdade.
O terceiro ponto é evitar a procrastinação. Olha, a procrastinação ela não é preguiça. Muitas vezes é falta de clareza ou até mesmo medo. Então, com isso, aplicar técnicas como a regra dos 2 minutos ou time blocking ajudam muito a nos manter direcionados e não simplesmente idealizar, e sim colocar em prática o que precisa ser feito. Nós precisamos compreender que, se há tempo para tudo debaixo do céu, adiar constantemente é desrespeitar o tempo certo das coisas. O quarto ponto é dizer não ao desnecessário. Um dos maiores problemas hoje é a sobrecarga. As pessoas elas ficam com dificuldade de dizer não e acabam se sobrecarregando com diversos afazeres, ficando assim esgotados. Então, olha, dizer sim para tudo é dizer não para aquilo que realmente importa, que é a sua saúde e as suas prioridades. E o quinto e último ponto é o equilíbrio entre as áreas da vida. Há tempo para trabalhar, descansar, família e também tempo para Deus. E a ciência mostra que o equilíbrio ele reduz o estresse e melhora a saúde mental. Então, ache equilíbrio entre as esferas da sua vida. Aquilo que a ciência hoje comprova, a Bíblia já ensinava. O ritmo da vida saudável, a importância do descanso, as prioridades bem definidas e a disciplina. Porque o Senhor, ele não é um Deus de confusão, ele é um Deus de ordem. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão forte para você. Se há tempo para tudo, por que tantas vezes estamos vivendo fora do tempo? Nós estamos correndo quando deveríamos parar, adiando quando deveríamos agir, ou ocupados quando deveríamos ser mais produtivos. Organizar o tempo, ele não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão de uma vida espiritual, emocional e até mesmo física saudável, no qual a vida ela é colocada em ordem para alinhar-se com os propósitos de Deus. Porque uma vida desorganizada ela gera caos, mas uma vida alinhada com o tempo certo gera paz, crescimento e propósito. Então que você possa, a partir de hoje, olhar para o seu tempo com mais responsabilidade, porque o tempo ele não volta, mas ainda há tempo de recomeçar. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com o rei Salomão como gerir melhor o seu tempo, compreendendo que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, mas que nós precisamos vivenciá-las de uma forma correta e organizada? Então deixe um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos semanais, compartilhe com pessoas que amariam aprender estes conteúdos e muitos outros que já gravamos e gravaremos ainda mais. Siga nossa rede oficial e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.